Fala, lindos! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que bem, espero que se cuidando, continuem se cuidando e espero que ainda estudando, beleza? Embora tem muita gente que não vê os vídeos, mas tô aqui para vocês e para o que vocês precisarem perguntar, lembra que pode me chamar lá no WhatsApp que não tem problema nenhum, beleza? Tô aqui para ajudar vocês, fechou? Como combinado no nosso último encontro, hoje a gente vai falar sobre lei da velocidade e na próxima aula a gente termina falando sobre os fatores que alteram a cinética e dando o pontapé inicial no nosso próximo livro. Combinado? Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte hoje. A gente vai comentar sobre os 3 possíveis exercícios ou as 3 possíveis maneiras que possa ser cobrado a lei da velocidade. Mas de uma maneira geral, a gente pode falar que a lei da velocidade ela pode ser escrita para uma reação genérica de um reagente A reagindo com B e formando o produto C, certo? Então, ó, velocidade é igual a K, então o V é a velocidade, o K é a constante da velocidade, que depende da temperatura, certo? Se eu alterar a minha temperatura, eu altero a minha constante, beleza? A e B, concentração de A, concentração de B, ou seja, concentração dos meus reagentes, beleza? E sempre dos reagentes, certo? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E X e Y, que são os expoentes, eles são as ordens de reação, certo? Sempre o expoente ele é a ordem de reação. O X é a ordem de reação do reagente A. O Y é a ordem de reação do reagente B, beleza? E perceba que ele é diferente dos coeficientes estequiométricos que eu tenho na reação acima. Por que eu faço questão de mostrar isso? Porque tem poucos casos que é igual. Beleza? Que são nas reações que a gente vai chamar de reações elementares. Mas a maioria das vezes não vai ser igual ao próprio coeficiente estequiométrico. Só vai ser quando eu falar isso para você. A reação ela é elementar. E aí a gente entra no nosso primeiro caso. Reação elementar, galera, é a reação que acontece em uma etapa. E só nesse caso eu posso considerar que o X, o expoente, ele vai ser o valor de A, que era exatamente, ó, o coeficiente, que o Y vai valer exatamente o valor de B, que era o coeficiente do reagente B. Só quando você ouvir que a reação ela é elementar, beleza? Só acontece em uma etapa. E eu tirei isso da minha cabeça, do meu URSS, do Forsby? Não. Isso foi determinado experimentalmente, que para reações elementares, para reações em uma etapa só, eu posso considerar os coeficientes estequiométricos como sendo os meus expoentes, combinado? E aí ele vai te dar um valor de K, um valor da concentração, a reação, e você vai calcular a velocidade normal, achando mol por litro sobre segundo, vezes minuto e por aí vai, beleza? Aí é o que a gente já sabe fazer, que a unidade de medida vai ser basicamente igual à de velocidade média, então a gente tem que ter essa noção, beleza? Então, tenha em mente que se a reação for elementar e ele tem que falar isso para você, vai ser igual, os coeficientes serão os próprios expoentes, beleza? E aí eu tenho a ordem de reação do reagente A, vai ser seu próprio coeficiente. Ordem de reação do reagente B, seu próprio coeficiente. E aí vai para o pessoal do post-it que gosta de dar aquela notadinha, ordem da reação como um todo, ordem da reação geral. A gente vai somar o A e o B, certo? A e B. Isso serve não só para elementar. Aqui, ó, se eu somar x e y, eu também chego na ordem de reação total, certo? Na ordem da reação geral como um todo, beleza? Mas eu quis explicar aqui só para ficar bonitinho, fechado? Tem uma questão estética. Então, se eu somar o A com o B, eu tenho a ordem da reação total, assim como se aqui eu somasse o x com o y. Então, eu somei os meus expoentes, ordem de reação da minha reação, beleza? Ordem de reação da minha reação. Bonito isso. Certo? Agora eu tenho 2 casos de reações que não são elementares. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Galera, o que pode acontecer? Pode acontecer o nosso segundo caso, da reação não ser elementar. Ou seja, essa reação global, na verdade, ela acontece em várias etapas, beleza? Em 2 ou mais etapas. Inclusive, é o que mais acontece, beleza? Nas reações de indústrias e laboratórios, geralmente tudo é feito em partes, tudo é feito em etapas, galera.
Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, beleza? Esse é o tipo de reação que mais acontece em várias etapas, beleza? E aí a gente tem que tomar um cuidado tremendo para não errar besteira aqui. Presta atenção, ó. Essa palavrinha tem que brilhar. Apareceu isso, mecanismo de reação, são reações em várias etapas, beleza? São várias etapas para eu chegar num processo global, combinado? Mecanismo de reação. E aí eu tenho um exemplo para vocês. AB formando C, o C reage com o B e forma o D, beleza? E aqui eu tenho um mecanismo de reação. Mecanismo de reação é aquela reação que é feita em várias etapas, beleza? Então a gente chama carinhosamente de mecanismo, certo? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Eu tenho o A reagindo com o B e formando o C. Eu pego esse C, reajo com o B, ou seja, eu pego esse produto e vou reagir com o mesmo B, só que eu estou formando o D, beleza? E galera, eu posso sintetizar essas duas etapas num processo global que é somar as duas, beleza? Tecnicamente, o C cortaria e o B somaria A mais 2Bs formando o D. Isso seria o que a gente chama de reação global, certo? Só que perceba uma coisa. Se fosse seguir ao pé da letra, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia falar que V é igual a K vezes concentração de A elevado à primeira, que aqui não tem nada, é 1, vezes a concentração de B elevado ao quadrado. Certo? Não. Não está certo. E ele vai fazer muito isso nesse tipo de exemplo para você, nesse tipo de exercício. Você não vai ser induzido pela reação global. Apareceu reação global, sendo que tem esses caras aqui, ó, etapa rápida e etapa lenta, esquece, ó. Esquece a global, isso aqui está errado, totalmente errado. Como que eu faço então para saber qual que é a lei da velocidade nesse caso? Apareceu para você reação global, mas apareceu etapas rápidas e lentas, você tem que tomar um cuidado, esquece a global e vem para as etapas. O que importa para a gente? Sempre a etapa lenta. Pode ter 52 etapas, galera. Uma sempre vai ser mais lenta, beleza? E é ela que depende, certo? Toda reação, toda velocidade da reação depende dela. Se ela é a que mais demora, não adianta todo mundo acabar a sua reação se falta uma, certo? Se falta um meio do processo, beleza? Então a lei da velocidade, ela vai depender única e exclusivamente da sua etapa lenta, beleza? Ela vai comandar a velocidade que a sua reação vai acontecer. Todas as outras podem ser mais rápidas, só que elas vão acabar primeiro e de qualquer forma você vai ter que esperar a mais lenta acontecer, beleza? Basicamente a reação tem que obedecer uma regra de amizade. Se eu vou lá e chamo meu editor para correr, certo? E eu corro mais rápido que ele, não adianta eu chamar ele para correr junto comigo e sair correndo na frente dele e largar ele para trás. Não é uma companhia, certo? Então, em proporções, é a mesma ideia. A reação, eu não posso falar que ela terminou, eu não posso falar que é uma corrida em dupla e só porque eu terminei de correr, acabamos de correr, a dupla terminou? Não. Se o meu editor ainda está correndo lá e eu já terminei, se a gente é uma dupla, nossa dupla ainda não terminou de correr. A reação é a mesma coisa, beleza? Não adianta todas as etapas rápidas terminarem e uma lenta está lá acontecendo ainda. Meu processo como um todo ainda não terminou. E essa é a ideia. Então, sempre que você vê etapa lenta, é ela que vai brilhar, é ela que vai entrar. Ah, mas aqui tem C. O C nem aparece na global. Como que ele vai estar na lei da velocidade? Ele vai estar, porque depende da concentração dele na etapa número 2. E é ela que coordena o processo. Então, a lei da velocidade aqui correta seria V igual a K, concentração, nesse caso, de C, vezes a concentração de B. E aí eu escolho apenas a etapa lenta. E a rápida, esquece. Se tiver 5, uma é mais lenta, é ela que você vai escolher. Aqui em cima, nos coeficientes, quem que eu vou colocar? Aqui, experimentalmente, é calculado que a etapa lenta ela vai funcionar como se fosse uma reação elementar. Então a gente vai poder colocar os próprios coeficientes, que nesse caso é 1 e 1. Nesse caso, toma cuidado, beleza? Se fosse um 2 aqui, o 2 desceria aqui,
beleza? Então o que eu faço? Eu vou considerar a etapa lenta como ela é responsável e para a equação como um todo terminar, eu preciso esperar ela terminar, então ela vai funcionar como se ela fosse uma reação única, beleza? Porque todo mundo vai depender dela, certo? Então eu vou tratá-la como uma reação elementar. Tratá-la, ela não é. Tem várias etapas, mas como eu dependo única e exclusivamente de uma, que é a lenta, eu posso colocar os expoentes dela como sendo os próprios coeficientes. Combinado? Fechado? Por último, pode cair como uma tabela para vocês, inclusive é bem comum, certo? O Unicamp adora tabela, FUVEST adora tabela, então dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Lindos, o negócio é o seguinte, terceiro e último caso que pode aparecer para vocês é o caso clássico, você que já viu esse tipo de exercício vai lembrar, que é o de tabela, é o experimental, é o que você vai ter que fazer na raça, certo? Não tem mais negócio de elementarzinho não, meu caro Watson, beleza? Então, eu tenho uma reação genérica aqui, beleza? 2A mais B dando C. O que isso me interessa? Nada, nada, ó, isso aqui, ó, não me interessa nada. Certo? Nada. Eu não vou usar nada do que tenha na reação global ali. Eu vi tabela, ó, é uma tabela. Esquece o resto e vai na tabela. Deixa eu voltar minha orelhinha. E vai na tabela, beleza? É a tabela que nos interessa. Por quê? É aqui que quando eu fizer meu V igual a K, concentração de A, vezes concentração de B, é na tabela que eu vou achar os meus expoentes. Beleza? De que maneira? Presta atenção. Eu vou ver o quanto a variação da minha concentração de um reagente influencia na velocidade. Só que presta atenção numa coisinha. Se eu querer olhar, e galera, perceba que eu tenho vários experimentos, beleza? Se eu quiser comparar dois experimentos, só que eu estou variando, certo? Eu estou variando as duas concentrações dos dois reagentes. Não tem como eu saber se a variação da velocidade tem a ver com os dois, tem a ver com um só, beleza? Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar o experimento e comparar dois experimentos, seja um com o 2, 2 com o 3, 1 com o 3, não importa, beleza? Mas o que tem que ter na sua cabeça? Que quando eu for procurar, eu tenho que, por exemplo, se eu quero achar o quanto o A influencia, eu tenho que ter certeza, na verdade, que o B não está influenciando. Ou seja, vou procurar dois experimentos que o B seja constante. Porque se ele for constante, só teve variação de A. Então toda variação de velocidade depende única e exclusivamente do reagente A, porque o B não variou. Fechado? Então, por exemplo, se eu escolher, deixa eu pegar outra cor aqui, se eu escolher o experimento 1 e 2. Então, ó, para o reagente A, eu pego o experimento 1 e 2, ó a variação, ó. E aí que me interessa. Quanto variou do experimento 1 para 2? Não, a multiplicação, ó, vezes 2. Foi o dobro. Por que eu peguei 1 e 2? Porque no 1 e 2 o B vale 0,6 e 0,6. É constante. Tudo que variar na velocidade aqui no final tem a ver com A, beleza? E o quanto variou a velocidade? De 1 para 2 também variou o dobro. E como que você vai montar? Você vai jogar nessa formulinha. X elevado a n é igual a y. O que é o x? É a proporção de variação do reagente. O que é o y? É a proporção de variação da velocidade. E o que é o n? É a ordem de reação. É o seu expoente. Beleza? Então, para A, eu variei o dobro. Então, o x vale 2 elevado a n. Quanto variou a velocidade? O dobro também. 2 elevado a quanto que dá 2? 1. Se eu tenho resultados iguais, o n vai ser 1. Então eu posso vir aqui e falar que o reagente A está elevado à primeira, ou nem escrever, porque o 1 eu posso ocultar. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para o B. O B, em vez de eu pegar o 1 e o 2, que ele não varia, se ele não varia, ele não influencia, eu vou procurar o que o A está constante. Deixa eu trocar de cor para você ver aqui, ó. Azul não, roxo. Roxo tá bom. Ó, o A tem que estar constante agora, ó. 1,2, 1,2. Bom, entre o experimento 1 e 3, eu tenho o A constante.
Quanto que varia o B aqui, ó, de 1 para 3? 0,6 para 1,2 é o dobro, é vezes 2. Beleza? Vezes 2. Então presta atenção, vou fazer aqui embaixo. Para o reagente B, eu tenho que é 2 o meu x, que é a proporção de variação do B no caso. Beleza? Aqui, ó, velocidade do 1 para o 3, ó o quanto variou, ó. 1 para 4 fez vezes 4. Não dá para ver, mas é vezes 4. Beleza? Então, ó, uma é a proporção de variação do reagente, certo? E aqui não é de B, é da velocidade. Beleza? Arruma aí. Velocidade, agora que eu vi, é o da velocidade, certo? E aí, proporção de variação de A ou B, certo? Pela sua velocidade que variou, beleza? Agora tá certinho. Eu fiz o do A e deu 1, o do B, x é a proporção vezes 2, coloquei o 2. A velocidade vezes 4. Então, 2 elevado a quanto? Que dá 4. 2 elevado a n igual a 4. Quanto que vale esse n, galera? Claro, para todo mundo que é 2. Então, eu tenho aqui que, para esse caso aqui, eu tenho a ordem de reação do reagente B valendo 2. Meu n é igual a 2. Ó, então vem aqui. E, na verdade, a minha lei da velocidade para esse exemplo é o k vezes o a elevado à primeira, o b elevado à segunda. Se ele me perguntasse qual a ordem de reação total, é 1 mais 2, 3. Beleza? Toma cuidado com reação elementar e exercício de tabela. Se você pega isso aqui, ó, e faz a elementar, o 2 ia vir no A, o 1 ia vir no B, e você ia, ó, azedar. Beleza? Toma cuidado. Se tem tabela, esquece a equação, que senão você vai errar. Vai estar feito para você errar. Beleza? Então, galera, esses são os 3 casos. Ela ser elementar, coeficiente vira expoente. Ela ter várias etapas, mecanismos, certo? Eu vou na etapa lenta e trato ela como elementar. Ou apareça na forma de tabela, experimentalmente, e eu vou fazer proporção do quanto varia meu reagente e o outro constante, e a proporção que varia a velocidade, e eu coloco na formulinha do elevado a n. Então, quanto variou meus reagentes, certo? Elevado a n, quanto variou a minha velocidade, e eu vou ter as minhas ordens de reação. Fechado? É isso que a gente tem por hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.